Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos ouviram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV Imaculada, amado povo de Deus, destes estúdios e todos que estão junto conosco, sintonizados, rezando, celebrando esta Santa Missa por meio dos canais de comunicação da TV Imaculada, os milites, o nosso abraço, a nossa bênção, pela generosidade em fazer chegar por toda parte o reino de Deus, via os meios de comunicação social. Da palavra de Deus desta quarta-feira, depois da Epifania, aliás, ao longo de toda esta semana, nós vamos ouvir e podemos contemplar pela palavra de Deus uma cristofania, a manifestação de Jesus na vida de seu povo. Jesus ontem viu um povo que estava como ovelhas sem pastor, sentiu compaixão, multiplicou os pães e os peixes. E depois de ter saciado a fome deste povo, então Jesus convida os discípulos para que pudessem atravessar o mar. Nós também, meus irmãos, vamos atravessar o mar da vida deste ano de 2020. E certamente, muitas vezes, poderemos nos sentir cansados, abatidos, fatigados da jornada, mas tenhamos esta certeza. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, Ele está conosco. Conforme Ele mesmo afirmou para os discípulos: coragem, sou eu, não tenhais medo. Queridos irmãos e irmãs, tenhamos coragem para atravessar este mar da vida do ano de 2020, contando sempre com a presença de Jesus.
sou eu. Não tenhais medo. Não devemos ter medo dos desafios, não devemos ter medo das angústias, dos obstáculos que poderemos enfrentar ao longo do ano de 2020. Talvez você que está sintonizado conosco já esteja até passando por estes desafios, enfrentando cruzes, obstáculos, um problema de saúde, uma situação familiar desagradável, um problema financeiro. Não tenhais medo, coragem, sou eu, nos afirma Jesus. Queridos irmãos e irmãs, tenhamos coragem de atravessar o mar da vida, colocando sempre à frente nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que nos é apresentado por Maria Imaculada. Conforme ouvíamos no domingo, na solenidade da Epifania, ao entrarem na casa, viram o menino e sua mãe. A mãe de Jesus, a Virgem Imaculada, de quem Padre Maximiliano Maria Kolbe era tão devoto, ela nos apresenta Jesus, caminho, verdade e vida. Aquele que é Emanuel, Deus conosco. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, Deus que é amor, conforme ouvimos na primeira leitura da palavra de Deus, da carta de São João, Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com ele. Permanece com Deus e Deus permanece com ele. Saibamos permanecer no amor. Saibamos buscar este amor que é Deus. Queridos irmãos e irmãs, que a Mãe de Jesus e nossa nos ajude a nos encontrar com o amor. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, confiantes no Senhor, que nos diz, coragem, sou eu, vamos apresentar a Deus nosso Senhor as nossas preces e juntos rezaremos, Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, atendei a nossa prece.